Amém? Deus nos abençoe. Queridos, eu quero conversar com vocês um pouco nessa noite. E eu vou pisar em alguns campos minados hoje. Eu vou pisar em alguns campos minados, não da igreja local, mas do contexto religioso. Eu tenho uma palavra que está mexendo no meu coração esses dias, e eu quero compartilhar com você sobre isso. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, dentro de uma perspectiva, presta atenção, é errado pensar grande. Pense na pergunta um pouquinho. É errado pensar grande? Será que não é soberba querer fazer coisas grandes? Eu estou começando com algumas perguntas. O que significa ser humilde? Você já foi na casa de alguém? Eu, como pastor, 25 anos pastoreando, eu visitei tudo, entrei em todos os lugares. Você já entrou na casa de alguém que diz, não repara não, é humilde? A frase dá para ser entendida, mas isso não tem nada a ver com humildade. Amém? Humildade não é lugar. Humildade é espírito. Amém? Não é o lugar que diz se você é humilde, não. O que diz que se nós somos humildes ou não é um coração. Vocês estão aqui, não? Às vezes, a gente se define como humildes, sem saber o que é humildade. O que é ser humilde? É o que eu tenho que define a minha humildade ou a minha soberba? Então, eu quero caminhar um pouquinho nesse campo minado, falar um pouquinho sobre essa questão. É errado pensar grande, é errado sonhar. Da onde, pense comigo um pouquinho, da onde surgiu esse anseio de vencer intrínseco no coração humano? Da onde surgiu esse negócio, eu quero vencer? Da onde surgiu o querer ter o melhor? O querer ter o melhor. Da onde surgiu isso? Pastor, isso é da queda do homem. Será? O senhor vai falar nessa noite sobre ter coisas grandes? Não. Eu quero falar um pouquinho sobre qual é a dimensão da sua natureza, do que você foi feito, do que você foi criado. Vamos começar por Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. O que a religião fez com a gente? Em nome da humildade. Gênesis 1, 26. Você quer ler na sua Bíblia ou aqui? Nós vamos conversar. Eu quero que você saia daqui hoje pensando através do Espírito, amém? Aqui, Gênesis 1 e 2, eu já falei sobre isso, é a maquete. Se você quer saber o que estava no coração de Deus, o que Deus estava... Aqui não tem pecado, aqui não tem soberba, aqui não tem nada. Gênesis 1 e 2 não tem nada disso. O capeta entra no capítulo 3. Então aqui tem a maquete, tem o plano original. Aqui não tem o diabo em ação. Aqui não tem o homem caído com ostentação, nada. Aqui tem Deus revelando o plano, o projeto e a ideia. Estamos aqui? Amém? Então não tem diabo, aqui não tem nada. Aqui tem o homem na sua essência de inocência. Também disse Deus, façamos. Com quem que ele está conversando? Pai, Filho e Espírito Santo está tendo uma reunião e está dizendo, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme, por mais que a palavra imagem está na frente, mas o homem foi feito, a imagem, segundo a semelhança. Quando fala que é segundo, é porque é primeiro. Ou seja, a imagem do homem é a expressão da semelhança de Deus. Então, o que é imagem? É aquilo que você está vendo. Essa imagem, ela tem que refletir o quê?
uma semelhança. Então não é a imagem que possui uma semelhança, é uma semelhança que expressa a imagem. Tenha ele domínio. Preste atenção, aqui é Deus, a ideia é dele, não é do homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que homem e mulher? Ou no texto original não tem homem e mulher, está descrito macho e fêmea, tá? No original não tem macho e mulher, homem e mulher, perdão, homem e mulher, é macho e fêmea, porque macho e fêmea é estado de sexo, homem e mulher é estado de formação, amém? Se nasce macho e fêmea, não se nasce homem e mulher, homem se forma e mulher se forma, amém? Então Deus está dizendo, eu dei domínio sobre o, porque agora vai falar de novo, e ele não abençoou só o homem, ele abençoou a mulher também. Ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, ou dominai novamente. Sobre o homem e sobre a mulher. Quando eu falo dominar, não é sobre. O domínio está na vida do homem e da mulher. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então você imagina que aqui está o plano original e Deus criou o homem para domínio, governo. Deus criou o homem para que o homem reinasse sobre a terra. Deus criou a terra para que a terra fosse uma colônia. O Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil foi colonizado com Portugal. O Brasil era para ser uma extensão de Portugal até quando ele declarou a independência. A terra também era para ser uma colônia dos céus. Quem é que reinou? Quem foi o primeiro rei de Portugal? Do Brasil? Foi o filho do rei de Portugal. Por quê? Porque o pai estava lá e o filho reinava aqui, na colônia. Então o pai estava lá e não pode ter dois reis em uma nação. Não tem dois reis em uma nação, só tem um filho do rei em uma nação, não é rei, é príncipe. Amém? Então, o rei, o filho do rei de Portugal vem para o Brasil e aqui ele é rei com a cultura da onde? De Portugal. Dentro dos princípios de quem? Do pai dele. Quando Deus criou o homem, é o filho de Deus na terra, porque Adão era um filho de Deus, na terra, para fazer o que aqui? Para estabelecer na terra a cultura dos céus. Jesus ensinaria isso mais à frente, quando diz que venha o teu reino e seja feito na terra como é feito nos céus. Qual que é a ideia de Deus para a terra? Nos céus. Nos céus tem doença, tem fome, maldição, divórcio, pobreza. Não, essa é a vontade de Deus para a terra. Então, eu preciso entender com que matéria-prima o homem foi feito. O corpo do homem foi criado da terra. Preste atenção nisso, queridos. O corpo do homem foi criado da terra. Seu corpo é terra. Seu corpo se alimenta da terra. Tudo que você come de forma natural, saudável, é terra. Feijão é terra, arroz é terra, carne é terra. O seu carro que você anda, de certa forma, veio da terra, porque é minério. A sua roupa veio da terra. Eu estou falando de coisas autênticas. Claro que tem muita coisa feita em laboratório, né? Estou falando de coisas naturais. Qual que é a melhor comida para o seu corpo? A industrializada? Não, a industrializada te mata porque ela foi feita de forma industrial. O que é mais saudável? O que é uma comida natural? Feita? E por que ela é natural para você? Porque seu corpo é naturalmente terreno. Então, quando você se alimenta daquilo que é natural, é saudável para você e não te mata. Quando você come algo fora da sua natureza, como você foi criado santo, o pecado te mata. Porque o pecado está fora da sua natureza. Dá para você entender isso? Então, Deus criou o homem com essa grandeza. Deus criou o homem com esse poder de governo, de domínio, não sobre o outro homem, não sobre outra pessoa. Deus não criou ninguém para governar sobre outro. Liderança não é domínio, liderança é influência.
A sua liderança está baseada no poder de influência que você tem, não das ordens que você dá. Dar ordem qualquer um dá, mas influenciar é com a vida. Então, nós ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Ok? Então Deus criou. Agora, capítulo 3, o homem pecou, caiu, entrou em estado de calamidade, deformação, entrou nele a soberba, a altivez, o orgulho, né? É interessante que quando você olha os gigantes de Canaã, todos aqueles inimigos de Canaã, quando o povo entra em Canaã, eles têm algo muito em comum, né? É os jebuseus, os saduceus, os heveus. Você já notou que termina tudo com eu? A primeira parte começa igual, né? Os amorreus, os filisteus. Porque para mim, tá? Na minha teologia, todo inimigo de Canaã é um inimigo mental. Na minha teologia, tá? Na minha teologia, o faraó morreu lá no Mar Vermelho, que tipifica a cruz, onde o diabo foi vencido sobre as nossas vidas, amém? A partir da cruz, o diabo não tem poder direto sobre o teu espírito, amém? Nós fomos libertos, só que aí nós temos agora os inimigos mentais, que são influências do diabo. Então, mas todos eles terminam com eu. Então, no final de tudo, o maior inimigo meu é eu. Sou eu. Quem que eu tenho que vencer? O filisteu. Sou eu. Os heveus, os jebuseus, termina tudo com eu, irmão. Tem coisa na nossa vida que só muda o começo, mas no final é pro eu mesmo. E no reino não tem nada pro eu. No reino é para nós. Né? A primeira pessoa no dicionário hebraico não é o eu, é nós. Aqui começa com a primeira pessoa no singular. Lá começa na primeira pessoa no plural. Lá não começa com eu, começa com nós. Porque no reino não tem eu, não tem meu. No reino tem nós, tem nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso. Você está entendendo? Então o maior inimigo de quem? Sou eu. Qual que é o problema de duas crianças brincando com 10 brinquedos? É porque tem 10, mas um pegou e o outro quer o quê? Mas tem outro, não, é meu. Esse é o problema das igrejas, irmão. Esse lugar é meu. Esse cargo é meu. Era para eu estar ali. Eu cheguei primeiro. Eu estou aqui desde o começo. É o eu. Então, a partir da queda do homem, o eu assumiu. E aí, eu não questiono que não exista soberba, altivez, orgulho. Como Babel, que quer fazer o seu nome célebre, erguer uma torre e chegar até os céus. Até aí, eu entendo que o homem quer fazer o seu nome célebre. Agora, o ponto que eu quero chegar é que, ao invés de combater a soberba do eu, nós estamos diminuindo o homem. Nós estamos tentando matar os seus sonhos. Nós estamos tentando diminuir quem você pensa que é para pensar tudo isso. Por que você está imaginando, tipo assim, menos? E aí, nós vamos pegar texto como, eu vou ler alguns textos, mas alguns eu só vou comentar. Aí vamos pegar texto como João Batista, que era um profeta maravilhoso, que diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, por falta de entendimento que convém que ele cresça e que eu diminua, a gente acha que quanto menor eu for, mais eu glorifico a Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 6,17, por favor. Eu estou pisando num campo minado, irmãos, eu sei disso. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quanto? Você e ele são quantos? Você e ele não são dois.
eu estou nele e ele está em mim. Isso está na realidade do meu espírito e do seu. Para quem nasceu de novo, amém? Ok, pronto, agora vocês são um. Você era café e ele era leite. Aí os dois se misturaram, agora você é café com leite. Depois que colocou o café no leite e o leite no café, como é que se separa? Não se separa. Eu era café, mas eu era bem escuro mesmo. Ele é leite, cada dia está ficando mais claro. Alvo mais que a neve. Mas nós somos um, não dá para separar mais isso. Então eu sou um com ele no espírito. A minha mente pode ser altiva. A minha mente pode almejar coisas que não são listas. Pode querer posições, destaques, aplausos, tapete vermelho. Isso está errado a partir de mim. Pensar grande a partir de mim pode ser os heteus, os jebuseus, mas pensar grande a partir dele é natureza. Sonhar para a glória dele é natureza. Querer tocar vidas, mudar história é para a glória dele. Não é pecado você ter dinheiro. Pecado é você ter dinheiro para você. Apenas. Se o reino expande, se você desfruta, é abençoado, mora bem, anda bem, mas o reino, o órfão, a viúva, a expansão do reino, que pecado que tem você ter? Vocês estão aqui, não? Mas a gente acha, queridos, que quanto mais necessidade eu passo, mais eu glorifico a Deus. Eu conversava com um casal de pastor, hoje eu disse para ele assim, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente diz que a teologia da prosperidade é do diabo, e é mesmo. Mas a gente acredita que da pobreza é de Deus. Amém, não? Teologia da prosperidade é do Satanás, mas a da pobreza é tanto quanto. Que a gente acha que não ter glorifica a Deus. Não, os extremos estão errados. Por quê? Pastor, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, é verdade, está na Bíblia, mas nunca dormiu ao relento. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas sempre dormiu. Não confunda, irmãos, você ter tudo o que você precisa para cumprir um propósito com ostentação. Eu não quero falar de recursos nessa noite, aqui está dentro, mas não é esse o foco. Eu quero simplesmente ativar dentro de você o que já existe de mais real, que é o reino de Deus, a vida de Deus, os sonhos de Deus que está dentro de você, e eu sei que está dentro de você. Eu sei, sabe por quê? Porque você foi criado em Deus, e Deus é um Deus de grandeza, de excelências. Só para te adiantar um pouquinho, Salmo 139 diz: como são incontáveis os meus pensamentos a seu respeito. Como é que alguém pode pensar tanto de mim, pensar coisa pequena? Como são incontáveis os meus pensamentos, se eu os contasse, jamais chegaria ao fim. Esses são os pensamentos dele a seu respeito. Ei, eu não sou fruto de uma noite, o qual um anticoncepcional falhou. Eu sou fruto de um Deus que me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ei, Ele me planejou antes. Tudo que você planeja, irmão, é para sair bem feito. Quando você tem uma planta, um projeto, a casa é para sair perfeita, porque o projeto já é. Quando a gente vai construindo puxadinho, é que não sai bem feito. Mas quando a gente tem uma planta, não é? A gente vai para o físico, mas ela já está pronta. E agora que esse negócio de 3D, 4D, sei lá, já sai pronto. Você vê a casa pronta, você anda dentro dela. Deus andou dentro de você antes de você estar pronto. Ele colocou tudo dentro de você, o que você ia precisar antes dele começar você.
Por quê? Porque ele não é inconsequente. Isaías 45, 46 diz: eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. Ele está dizendo: eu terminei você antes de começar. Eu não deixei um dia na sua vida sem dar uma solução. Eu não deixei um dia na sua vida sem trazer uma provisão. Eu termino. Deus é um Deus de detalhes. Olha para a natureza, olha para os pássaros, olha para o detalhe do seu corpo. O que é isso? É um Deus de detalhe. Quanto tempo será que ele passou pensando em você, planejando você? Por que eu estou dando errado? Eu só estou dando errado porque eu estou fora do pensamento dele. Se eu voltar para o caminho dele, eu dou certo. Então, eu não sou a favor da soberba, eu não sou a favor da ostentação, não é disso que eu estou falando. Eu só sei que existe dentro de um ser humano, do homem e da mulher, porque a diferença do homem e de uma mulher é um corpo físico e um corpo masculino e um corpo feminino, só isso. O espírito dela não tem sexo, o espírito dele não tem sexo. Deus é pai, Deus é mãe. Deus é mãe? Claro que ele é. Deus é pai também, Pai nosso. E quando é que ele é mãe? El Shaddai. El Shaddai é. A palavra El Shaddai significa aquele que amamenta. Então, se você achava que ele não era mãe, agora fica sabendo. Mas Deus é pai ou ele é mãe? Ele é o que você precisa. Se você precisa de um pai, ele é pai. Se você precisa de um peito, ele vai ter peito para saciar você. É claro que espírito não tem sexo. Jesus falou isso. Mas eu quero que você entenda isso. Para que o senhor veio nessa noite? Eu vim para ativar você dentro de algumas coisas excelentes e nobres que está no seu espírito, mas que a religião tem ofuscado. A religião coloca o homem na mediocridade em nome da humildade. Mentira do diabo. Quando fala que convém que ele cresça, está falando aqui, convém que ele cresça. Mas eu não tenho como me diminuir se ele se tornou um comigo, se eu me tornei um com ele. Você precisa entender que humilhação não é depreciação. Humilhação não é se diminuir, humilhação é depender. O apóstolo Luiz Hermínio gosta de falar uma frase que não é propriamente dele, mas ele costuma falar: humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade não é pensar menos de si. Não é você se diminuir. Humildade é pensar menos em si. Quando eu olho para um ser humano, de verdade, gente, não é coisa do momento que eu estou pregando. Uma das coisas que me faz respeitar pessoas é não saber qual é o tipo de semente que está dentro dela. Você precisa respeitar todo mundo, porque você não sabe com quem que você está falando. O ser humano, por si, ele já é valoroso, valioso. Por quê? Porque Deus o criou. Quando eu passo numa rua que eu vejo prostituta, eu vejo alguém fora do propósito, mas ali eu vejo uma filha de Deus. Eu falo: está fora. Ela não é aquilo. Quando eu vejo um menino de rua, quando eu vejo um morador de rua, ele não é aquilo. Deus não criou aquilo. Ele se tornou aquilo. Por quê? Porque Deus não criou ninguém abaixo daquilo que ele é. Ou melhor, fora daquilo que ele é. Deus não tem como fazer algo fora da natureza dele. Sabe por que você quer vencer? Porque você foi criado naquele que é vencedor. Por que vencer? O importante é competir. Que conversa fiada, rapaz. Conversa de perdedor. O importante é vencer. Eu não gosto de perder nem no para o ímpar. Eu? Você está brincando, irmão. Não gosto de perder por nada. Da onde que vem esse negócio? Da minha natureza. Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu. Agora, quando você pensa que Deus nunca perdeu, você precisa entender que Ele quer que você nunca perca. Como pastor, que a gente nunca perca. Sobre todas essas coisas, somos mais. O que é isso?
Essa palavra mais que vencedor nem existe. Procura. Você já viu alguém ganhar uma prova e falar, eu sou mais que vencedor? Ou ele é vencedor, ele é. E por que a Bíblia inventa esse negócio que a gente é mais que vencedor? Porque você não é vencedor pelo resultado. Você é vencedor por uma natureza. Então não importa o resultado desse dia, não importa o resultado desse mês, você continua sendo mais que vencedor. Por quê? Porque eu não posso me definir no resultado, eu não posso me definir no mês de venda, eu não posso me definir porque o mês foi bom. Você se define aonde? Eu me defino na minha natureza, e na minha natureza eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade da minha vida. Essa é a verdade. Então, eu creio que você já está entendendo, mas eu não estou aqui falando de um resultado, mas de um entendimento de uma natureza que vai te colocar em resultados maiores. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Mateus 11, 29. Oh, meu amado. Mateus 11, 29. Olha o que diz aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei. Olha lá para mim. Aprendei. Qual que é a diferença de aprender de mim comigo? Se o Kleber passar um dia comigo, ele vai aprender comigo. Se eu for sair com ele para o trabalho dele, eu vou aprender com ele. Eu não vou aprender dele. Por que nós vamos aprender? Aprender de mim. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, nós não estamos mais com, nós estamos em. Ele está dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Do quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde e acharei descanso para a vossa. A humildade está onde? E na humildade do coração a alma encontra descanso. A humildade não é na alma? Por que a humildade não é na alma? Porque a humildade é uma questão de espírito. A humildade, eu comecei falando que a humildade não tem a ver com o que você veste. O que você veste tem a ver com cultura. Tem a ver com mentalidade. Humildade é uma questão de espírito. Tem gente que não tem nada e é soberbo. E tem gente que tem muito e é humilde. Por quê? Porque humildade não está ligada ao que eu tenho. Humildade está ligada ao meu coração. Não é o que você tem que te torna soberbo. Olha lá, foi só conseguir aquilo que ficou soberbo. Não, ele já era soberbo. Aquilo que veio só manifestou. Ninguém te faz soberbo. Existem coisas que ativam a soberba. Porque já estava. Um coração errado traz soberba. Agora, um coração certo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado quando o seu coração está certo. Então nós não podemos confundir humildade com mediocridade. Humildade é uma coisa, mediocridade é outra. O que é humildade? É uma questão de coração. O que é mediocridade? É viver aquém de tudo aquilo que Deus estabeleceu para você. O que é humildade? É uma questão de espírito. O que é mediocridade? É viver uma vida aquém de tudo aquilo que Deus projetou para você. Você é humilde ou medíocre? Não é para você me responder, é para você pensar. Eu sou humilde ou medíocre? Qual é o potencial que tem dentro de você em Deus? Eu quero caminhar um pouquinho com você para ver se aquilo que Jesus falava propriamente com os discípulos, ou aquilo que a Bíblia fala, ela incentiva a gente a se diminuir ou a pensar grande. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. A maneira como Jesus tratava os discípulos, ou mesmo os incentivos, vou usar essa palavra, os incentivos que a Bíblia coloca sobre as nossas vidas, é para que a gente pense pequeno ou pense grande. Por quê? Porque a religião, em nome da humildade, ela diminuiu a gente.
ela roubou os nossos sonhos. Ela nos fez ser medíocres. Você precisa ser humilde. Isso não é humildade, isso é mediocridade. Vocês estão aqui, não? Eu queria que fosse fácil para mim falar sobre isso, mas não é fácil para mim. Abra comigo Salmos capítulo 2, verso 8. Irmãos, se você já abriu, olhe para mim. Se você já abriu, o dia que despertar dentro de você quem você nasceu para ser, o diabo vai ter problema. O dia que você assumir a sua posição, não estou falando de pastor, de profeta, não, esquece, isso é dom, é disso que eu estou falando, não. Isso daqui não é nada. O dia que for ativado em você, que você entender quem você é aqui dentro, acabou, irmão. Ninguém te segura. O senhor está falando de grandeza? É isso que a nossa mente se fere. Estou falando de uma natureza que sabe quem é, mas não se perde numa plataforma. Dá para você entender isso? Quando você, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você entende a sua posição em Cristo, nada na terra é maior do que essa posição. Pregar para 2.000 pessoas é baixinho, comparado a você estar sentado com Ele nas regiões celestiais. Então por que a gente se perdeu aqui? Porque desconhece a nossa posição lá. Porque quando eu entendo que o lugar mais alto é aos seus pés, não importa o que eu faço, não importa o dinheiro, não importa o carro, não importa a casa. Por quê? Porque eu já estou numa posição elevada. Não tem problema, você está em lugares altos aqui, quando você conhece que o lugar mais alto é a sua posição. Salmos 2:8, é Deus que está falando, através do salmista. Olha só, vê se isso é coisa para um ser humano pedir. Vê se Deus tem condições de colocar isso dentro do homem. Se eu perguntar para você se é possível, eu sei que você diria, não é. Pede-me e eu te darei as nações. Para quê? Não dá para dar Campinas só, tá bom? Sumaré, Campinas e entorno. O que você acha? Um dos maiores o maior evangelista do século é considerado que ganhou mais de 1 milhão de almas. Campinas tem mais de 1 milhão. Foi Billy Graham. Aí Deus, ao invés de ser humilde, fala para nós, pede eu te darei as nações. Por que ele zera esse exagero dentro da gente? Para que ele faz isso com a gente? Pede eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Por que ele não coloca a gente num negócio, pede a tua cidade. Não, mais humilde, pede o teu bairro, cara. Pede só a tua rua. Você não pode pensar grande. Ele está dizendo, pede-me, eu vou te dar as nações. Pede-me, eu te darei as nações. Agora, se ele vai dar, por que ele quer que eu peça? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou pronto para te dar o que você pede, me pede. Sabe quando Mateus 7, se eu não me engano, diz, pedi e daste-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Tem uma versão que diz, pede-me e eu peço que me peça. Bata e eu peço que bata. Busque e eu peço que busque. Ele está dizendo, me peça. Quando a gente fala que tem que ser como uma criança, a primeira coisa que a gente pensa é na inocência da criança, sim ou não? Mas criança só tem inocência ou ela não tem poder de limite? A questão da criança é só inocência? Você já viu uma criança pede algo para o pai que ela não quer saber nem valor? É ou não é? Eu
não quer nem saber. Eu falo, pai, o senhor me dá isso? Ela não quer saber se o pai está desempregado, se aquele mês foi muito, foi pouco. Pai, o senhor me dá isso? Por quê? Porque criança não tem senso de limite. Elas vão pegando limite com as limitações do pai ou dos pais. Sabe o que Deus está nos chamando? Eu não quero que você tenha senso de limite. Eu quero que você acredite que eu sou o seu pai. E se você me pedir, eu te dou as nações por herança. Se você decidir sair do seu mundo e entrar no meu, eu vou fazer você andar em lugares que você nunca andou. Se você decidir sair do barco, Pedro, você vai andar em lugares que nunca ninguém andou. Mas afundou, mas andou. Mas afundou, mas andou. Eu prefiro andar e afundar do que ficar no barco gritando. Você vai viver coisas grandes? Saiba que você vai afundar. Mas tem gente que nunca vai afundar. Porque ele é bom? Não, porque nunca teve coragem de sair do barco. Olhe para mim, saia do barco. Afunde. Erre. Falhe. O senhor está me incentivando a errar? Não, eu estou te ensinando a fazer. Eu estou incentivando a sair do barco e ter coragem de afundar. E deixar a gritaria do barco. Porque tem gente que é bom para gritaria. Crente pentecostal, e eu sou pentecostal. É bom para gritar, mas é ruim para sair do barco. Tem gente que é bom para o barulho, irmãos. No poder, uau, que barulho. Vamos descer do barco, amanhã eu vou. Nada, meu filho. Eu quero o barulho do próximo domingo. Eu não quero só o barulho. Eu gosto do barulho. Mas eu quero entrar em lugares que eu nunca entrei. Eu quero ver o paralítico andando. Eu quero ver o cego enxergando. Eu quero ver o surdo. Eu quero. Por que o senhor quer? Porque ele disse que eu posso. Porque eu não posso mais confundir mediocridade com humildade. Segura aí, nós vamos andar mais um pouquinho. Eu acho que vocês estão entendendo já. João 14, 12. João 14, 12. João 14, 12, olha o que é que diz aqui. Jesus falando. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Para aí. Você quer fazer mais que ele? Irmãos, eu sou humilde. 4 dias ressuscitando o morto igual Lázaro. Para mim tá bom? Tá bom você? Jesus, vocês farão as obras que eu faço. Pode parar, coloca ponto final ali, para mim resolveu. De vez em quando, comidinha para 5.000 pessoas. Ressuscitar o filho da viúva de Naim. Andar sobre as águas. Jesus, assim, é pouca coisa, mas estamos felizes. Gente é humilde. Pensa pequeno. Né? O Senhor nos ensinou a não pensar tão grande. Crê em mim. Vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E para que isso, gente? Para quê? Para quê? Para quê? Se é para gente ser pequenininho, para que isso? Para que ele está fazendo isso com a gente? Que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Sabe o que ele está dizendo? O meu tempo aqui é curto, eu preciso ir embora, mas o de vocês é longo. Então vocês vão fazer coisas maiores. Meu Deus, quem é que está incentivando a isso? Será que é o Satanás? É Jesus dizendo, cara, você pode fazer coisas além do que eu fiz. Você nunca vai ser maior do que eu, porque não tem ninguém maior que ele. Eu não estou falando sobre ser maior que ele. Eu estou falando sobre a gente ter coragem e ousadia de falar: eu não vou viver na média da mediocridade. Eu não vou ser um crente religioso de domingo. Eu vou aprender a sonhar e pedir coisas. Eu não vou viver na mediocridade. Eu quero sair da casinha. Eu vou sair da casinha. Da casinha do quê? Da religião, do passado, dos conceitos, dos preconceitos, em nome da humildade, que nunca foi humildade, foi mediocridade. Humildade é uma questão aqui, é aqui, é coração. Isso é humildade, é ter um coração humilde, que sabe que tudo veio dele, é dele, por ele e para ele. Isso é humildade. Eu não
não sou nada. Oh céu, oh, aleluia, eu não presto para nada. Ah, meu Deus, onde foi que Deus fez essa coisa imprestável? O que Deus estava pensando quando Ele fez você? Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Aleluia. Marcos 9, 23. Evangelho de Marcos 9, 23. Isso. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo, diga comigo, tudo é possível ao que crê. Meu Deus. É possível? É possível? Quando? Quando eu creio. Então não é se Ele quer fazer, é se eu creio. Não é se é possível ou não, é possível. Eu creio. O limite não está nele. O limite está em nós. A religião está tentando nos adestrar. A religião está tentando nos adestrar com a vestimenta de humildade, mas é mediocridade. A Bíblia diz que não é para pensar além do que convém, é verdade, mas ela não diz que é errado pensar como convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Não, além eu não posso pensar, mas como convém. Segundo o quê? Segundo a medida de fé de cada um. O problema, queridos, é que quando nós vivíamos no mundo, nós tínhamos coisas grandes, pensávamos grande, e ao invés de filtrar isso e fazer coisas grandes em nome do Senhor, nós abrimos mão das coisas grandes e em nome do Senhor abraçamos a mediocridade. Em nome do quê? Da humildade. Isso não é humildade. Existem homens, como os inventores, é porque a questão do avião tem os dois irmãos, os irmãos Wright, sei lá, e Santos Dumont, que tem essa briga, mas diz que esses irmãos, eles testavam, eles faziam teste nos seus projetos de aviões à noite, porque de dia todo mundo ria dele. Eles faziam teste dos aviões, dos projetos deles à noite, porque eles acreditavam. Você sabe o que o pai deles dizia? O pai dos irmãos, não sei se é assim, dos irmãos Wright, não sei o nome deles. O pai dele era crente tradicional. Dizia, vocês vão para o inferno com isso. Estude a história. O pai dele dizia que ele estava criando uma invenção do inferno. O reino hoje está sendo pregado numa velocidade maior por causa dos aviões. Foi uma invenção do inferno? Não, mas um pai que tinha uma mentalidade medíocre achava que o filho estava sendo usado. Mas alguém precisa acreditar. Você precisa acreditar naquilo que queima no seu coração. Você precisa acreditar. Eu não preciso acreditar. Não se importe se eu acredito com o seu sonho. E eu não devo me importar se você acredite com os meus. Eu preciso acreditar no que Deus me deu. Você precisa, é que ninguém me apoia. Ai, você vai ficar aí. Eu não tenho apoio de ninguém. O sonho é seu. A planta é sua. Regue, cuide, proteja. Você quer que alguém... Não, deixa crescer. Quando crescer, todo mundo quer. Todo mundo vai querer andar no seu avião, meu filho. Mas enquanto você está inventando... ninguém acredita. Você sabe quanto tempo foi? Quantas tentativas foi? Thomas Edison teve que fazer para a lâmpada? Mais de 7.000. Não dá para desistir com cinco vezes.
mais de 7.000 vezes tentando fazer a lâmpada e não dava certo. Será que a gente teria perseverança para isso? Quando perguntaram para ele como é que você teve coragem de errar 7.000 vezes, ele falou: eu não errei 7.000 vezes, eu descobri 7.000 maneiras de não fazer. Escute, não espere que alguém acredite no projeto, principalmente em algo que nunca ninguém viu, nunca viu funcionar. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar no seu casamento é você. Quem tem que acreditar na sua família é você. Quem tem que acreditar nos seus filhos é você. Quem tem que acreditar na sua empresa é você, não sou eu. Você acha que uma Apple, ela já nasceu todo mundo acreditando nela? Uma Microsoft já nasceu todo mundo. O senhor está falando de negócio? Não! Eu estou falando sobre projetos que existem no seu coração e que você muitas vezes não tem coragem de desenvolver. Por quê? Porque eu sou humilde, isso não é humildade. Deus quer ativar a igreja dele para esse tempo. Para a glória dele, Deus quer ativar a igreja dele. Deus quer ativar homens e mulheres. Em que esfera? Em todas elas. Na medicina, na saúde, nos negócios, na igreja, em todas as esferas. Se você está empreendendo algo, está na hora de você ampliar a sua mente nesse empreendimento. Se você é um pastor, é um líder, está na hora de você sonhar como você nunca sonhou. Não, eu não vou ficar dentro de uma caixinha de sapato. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu vou falar. Um dos maiores missionários do Brasil. Nem todo mundo conhece, mas ele se chama Josué Irion. Estudou na Jocum de Belo Horizonte. Veio do interior do Paraná, se não me engano. Um homenzinho magro. Na época, magro. Diz que ele era tão magro que o paletó listrado era uma lista só. Quando ele decidiu estudar, que ele falou para os irmãos da igreja que ele estava indo para Jocum, que ele ia ser um missionário, os irmãos riam dele, zombaram dele. Ele foi para Jocum. À noite, tinha uma plantação de melancia ao lado. Ele pegava cabos de vassoura e colocava as melancias em cima, e ele pregava para a melancia toda noite. E detalhe, ele fazia apelo para elas. Ele disse que nunca nenhuma se converteu. Ele brinca e diz: melancias mineiras, dura de coração. Existe coisa que você vai fazer porque queima o seu coração. As pessoas vão escarnecer de você, vão rir de você, mas você precisa acreditar. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: eu não preciso acreditar, você precisa acreditar. Ele já deu a volta ao mundo. Josué Irion já deu a volta ao mundo 16 vezes. Quando ele estava pregando na maior igreja do mundo, David Young-Chu, ele pregou lá. Não sei se o único brasileiro a pregar lá. Ele acreditou. Se ele ficasse com aqueles irmãos, sabe o que ele falou? Amo aqueles irmãos, mas eles colocaram Deus dentro de uma caixinha de sapato e está lá. Pastor, que tamanho que é Deus? Literal? Não dá para dimensionar. Pessoal, do tamanho da sua mente. Vou repetir. Qual é o tamanho de Deus? Literal? Não dá para dimensionar. Pessoal? Do tamanho da sua mente. Pastor, sabe o que é? É a medida que Deus tem para mim. Se é a medida que Deus tem para você, por que Ele não colocou o nome de alguém? Fulano, pede-me, eu te darei as nações. Tem um nome de alguém lá? Não. Tem o nome de alguém lá? Não. Significa que é para quem? Ah, alguém já entendeu. É para quem crê. É para quem acredita. É para quem acredita. Escuta, irmão, olhe para mim. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu vou falhar, eu vou errar, eu vou escrever. Eu vou fazer. Eu vou. Aí alguém diz: você está se achando? Não. Ele me achou, eu estava perdido, meu filho.
Eu não estou me achando, não. Ele já me achou, ó. Está pensando que tem um rei na barriga. Você está enganado, o rei está no corpo inteirinho. Não é só na barriga, não. Não tem só um rei na barriga, não. O rei está na mente, está nos olhos, está em tudo. Pastor, isso é uma palavra motivacional? Não, isso é uma palavra para ativar a sua vida, para você decidir acreditar que existe uma natureza excelente dentro de você e que não existe ninguém na terra maior que você. Da mesma forma que você não é maior que ninguém. Você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você. Um microfone, uma posição, um recurso, um carro, um dinheiro, uma casa, não diz que ninguém é maior, porque ter não faz ninguém maior que você. É a nossa mentalidade que tem nos impedido de viver o que Deus tem para nós, porque paramos de sonhar, porque a religião está... Você sabe qual é uma das religiões que mais cresce no mundo? O islamismo. Você sabe com quem está a maior parte do petróleo do mundo? Deus quer dar para eles, mas se for para nós, Deus, o diabo está dando para eles, mas Deus não pode dar para nós, não. Irmão, por favor, me ajuda. Então, o diabo quer dar para eles expandir. Deus não quer dar para nós, não. Da onde que a gente tirou isso, cara? Da onde que nós tiramos isso? De uma mentalidade distorcida em nome da humildade, que nada mais é do que mediocridade. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e diz: Senhor, gera em mim os teus sonhos. Pergunte para Deus: Deus, por que tem esse negócio, essas loucuras dentro de mim aqui, de ver, irmãos, eu tenho dia que eu estou correndo, fazendo minha corrida, eu vejo paralítico andando, eu vejo, como é que eu não sei de onde que vem isso, eu não estou pensando, mas vem, está aqui dentro, tem algo dentro de mim, eu vou sonhar, cara, eu vou viver, eu vou passar minha vida. Por quê? Porque o meu pai, ele é sobrenatural. E eu fui criado de forma sobrenatural nele. Você é. O nosso problema, eu já estou indo para a reta final. O nosso problema é que a gente está sendo... Eu já falei aqui um tempo atrás de um filme que eu assisti, do Rocky Balboa. Eu gosto daquele filme mais antigo, quando ele já está aposentado. E aí um lutador aparece e começa a desafiar ele na televisão, desafiar, e ele já está aposentado e ele vai até o Mickey, é o Mickey, né, o velhinho, é o Mickey, e ele vai até o Mickey e fala: Mickey, você viu que ele está me desafiando? Eu quero lutar com ele. E o Mickey diz para ele: você não pode lutar com ele. Ele falou: mas eu quero lutar com ele. E o Mickey fala: você não pode. Ele diz, aí o Rocky diz: você acha que eu não posso vencê-lo, né? E o Mickey fala algo para ele que eu comecei a orar em línguas na hora que eu estava assistindo o filme. O Mickey falou para ele: não é que você não pode vencer, Rocky, é que você se tornou civilizado. Antigamente você não era. Você sabe por que a gente não pode mais vencer algumas coisas? Porque nós nos tornamos civilizados. A terra nos aculturou, a condição financeira nos aculturou, o nosso passado nos aculturou, a nossa fome nos aculturou, as dores nos aculturou. Um dia doeu tanto, porque o nosso corpo tem poder de adaptação, não tem? Quando dói, você começa a andar como? O mancar é para quê? É para diminuir a dor. Tem gente que anda defeituoso até hoje, só para diminuir a dor. Não diminua a dor, mas ande direito. Não se adapte, porque isso é uma adaptação. Não é assim? Você se adapta para quê? Para que não doa mais. Tem gente que está vivendo uma vida adaptada por causa da dor que um dia foi causado. Por
causa de uma palavra que um dia foi causada, começou a andar de forma adaptada. Eu sofri, eu fui magoada, eu fui ofendida, eu fui abandonada, e aí eu começo a me adaptar. Eu deixei de pensar grande. Você é humilde, isso não é humildade, isso é mediocridade. Não, você não foi criado para se adaptar. Deus não te criou para você ser aceito por ninguém. Deus não te criou para você ser uma cópia. Seja você. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Ninguém é obrigado a concordar com você. Procura apresentar-te a Ele aprovado. Eu não vou me adaptar, eu não vou me encaixar na exegese de ninguém, na hermenêutica, na homilética. Eu não vou me encaixar na teologia de ninguém. Foi o que nós ouvimos aqui. Não adianta ter uma cabeça grande e um coração pequeno. Sabe, pastor, é que eu vi que ninguém faz. É por isso que é para você fazer. É que eu nunca vi ninguém fazendo, é que é para você ser percursor. Eu nunca vi ninguém pensando isso, é uma loucura minha. É para você, é para começar em você. Se Deus quisesse você igual a alguém, Ele tinha tirado o Xerox. Você não é cópia de ninguém. Você não é cópia de ninguém. Eu quero que você entenda isso. Deus está nos chamando para nós vivermos aquilo que Ele depositou dentro de nós. Ele está dizendo, eu sei que tem pessoas aqui dentro que têm sonhos enterrados. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que desistiu de muitas coisas, porque sofreu, porque doeu, porque machucou, porque você fez uma vez, duas, não deu certo, porque você falhou. Deixa eu te falar, vai falhar de novo, e daí eu vou continuar. Por quê? Porque eu prefiro errar, eu prefiro falhar fazendo, do que ser um erro sem tentar nada. Eu vou continuar, cara, eu vou continuar. Por quê? Porque queima dentro de mim. Porque queima dentro de mim. Porque eu não sei viver outra coisa. Porque eu não sei fazer outra coisa. Não se adapte, não se molde, não use o que ninguém está usando. Você não precisa falar o que todo mundo está falando. Ei, talvez seja a hora da gente mudar de mesa. Vocês estão aqui, não? Talvez está na hora da gente mudar a mesa. A mesa de quem? Dos escarnecedores? Não, dos conformadores. Eu não quero mais sentar nessa mesa. Eu te entendo, eu sei como é que é. Eu não quero alguém que me entenda. Não. Você não quer alguém que te entenda? Não, depois que ele me entender, muda o quê? Tadinho de você, eu sei como é que é. Eu não quero ninguém lambendo minha ferida. Eu quero alguém que diga, chega, chorei com você aquele dia, conversei e ouvi você 2 horas. Eu não quero ouvir essa ladainha de novo. Você vai levantar. Não quero ouvir de novo isso. Primeira vez eu te ouvi, cara. A segunda vez eu não vou ouvir mais. Até quando? Às vezes alguém vai ter que falar para você, cria vergonha na tua cara, rapaz. Se levanta, vai fazer alguma coisa. Para de reclamar. Para de murmurar, vai fazer alguma coisa. Se levanta daí. Porque tem gente que gosta de um cachorro para lamber uma pereba. Quero assim, eu gosto de fulano assim, porque a gente se identifica muito. Eu fico lambendo a pereba dela, e ela lambe a minha. Alguém sabe do que eu estou falando? Não. Eu sei que você sabe. Não quero mais. Eu quero sentar numa mesa que me incomode. Eu quero sentar num lugar que eu falo, meu Deus, eu não tenho nem como falar com essa turma aqui. Meu, como é que é isso? Vamos conjecturar uma coisa aqui comigo? Vamos conjecturar? Você imagina, Lázaro morreu, ok? Jesus demorou quantos dias para chegar lá? 4 dias. O que aconteceu nesses 4 dias? Vamos conjecturar? Só um pouquinho? Na minha mente, no mundo fantástico de Bob. Lázaro morreu, foi para o céu, estou só conjecturando. Chegou lá, tem uma mesa grande, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, todo mundo sentado na mesa. E aí aquele dia, naquele inteirinho de 4 dias, vamos fazer uma mesa de testemunho. Começa com quem? Moisés.
Rapaz, aquele dia que o mar vermelho se abriu foi maravilhoso. Elias, rapaz, o fogo do céu desceu. E cada um falando, o tempo vai passando. Quem era o último da mesa? Quem chegou por último? Lázaro. Ô Lázaro, agora a gente quer ouvir você. Lázaro ouve uma voz e fala: gente, vai ter que ficar para a próxima. Eu estou ouvindo ele me chamando para se voltar lá. Depois a gente continua isso. Ele está me chamando. Sabe o que eu quero ouvir? Ele me chamando de novo. Eu não quero só ouvir as histórias do passado. Isso me traz fé e santifica. Mas eu quero ser chamado novamente para orar. Eu quero ser chamado novamente para sonhar. Ei, enquanto você tiver vida, não desista. Enquanto você tiver vida, batalhe pelos teus sonhos, por aquilo que queima. Não deu certo, veja a rota novamente. Veja o que não deu certo, mas não desista. Não desista em nome da humildade. Isso é mediocridade. Se queima dentro do seu coração. Se não queima, não faça. Mas se queima, você não tem por que parar. Deixa eu te falar algo novamente. Você não precisa que eu acredite. Você não precisa do meu apoio. Você precisa acreditar. É seu, é sua. Deus colocou em você. Vocês estão entendendo isso, não? Eu vou encerrar aqui agora. Eu tive estudando um pouquinho sobre uma planta que todos vocês conhecem, pequenininha, chamada bonsai. Vocês já viram um bonsai? Vocês sabem o que é um bonsai? Ele cresce, não? Não. Mas você sabe o que eu pensava? Eu pensava que um bonsai era uma planta anã. Eu achava que era um tipo de planta anã. E eu descobri que não é. Um bonsai é uma planta comum como qualquer outra. Ela só não cresce porque ela foi colocada num vaso ou numa bandeja especificamente. E é poldada as raízes. Quanto mais se poda, ela tem as mesmas características, ela parece uma planta normal. Ela tem troncos grossos, algumas delas frutificam, mas é bonsai. Só que elas não foram criadas em Deus para ser bonsai, mas pelo fato de ter sido colocada numa bandeja. Elas parecem como todas as outras, mas elas não crescem. Estude sobre ela. Você sabe o que a religião fez com a gente? Fez da gente bonsai. A gente tem as mesmas características. Nós somos planta como qualquer um. Por que um ímpio pode pensar grande, pode fazer coisas terríveis para o diabo? E por que um cristão não pode? Pastor, porque foi o diabo que fez na vida dele. Então o diabo tem poder para fazer coisas criativas que Deus não tem. Então o diabo quer dar para ele o que Deus não quer dar para a igreja, para nós, para você. Então o diabo quer dar uma invenção para ele, quer dar uma marca para ele, quer dar uma empresa para ele, quer fazer tudo, mas Deus não quer dar para nós. Estão entendendo isso, não? É Deus que não quer dar, ou a gente que nós que nos anulamos, nos cancelamos, nós nos diminuímos. Escute, querer ser o que Deus não quer que você seja é maligno. Querer ser o que Deus não quer que você seja é maligno, mas não ser o que Deus quer que você seja é medíocre. Quem é você? O que está dentro de você? O que Deus depositou desde a eternidade no seu coração? O que tem aí dentro? Para onde você vai levar tudo isso? O que você vai fazer com o que Deus depositou? Vai levar para o cemitério? Os livros, as ideias, os projetos, você vai levar para o cemitério? É lá. Há quem diga que o cemitério é o lugar mais rico da terra.
Lá estão os sonhos não realizados, as músicas não gravadas, os livros não escritos, os projetos não idealizados. Você vai levar para lá? Você vai ter medo de errar? Não, errar faz parte. Não é que talvez você erra, não, é certo que vai errar. Ninguém acerta em tudo. Que você não pode desistir. O que você não pode desistir, o próprio Deus te chama a sonhar coisas que você nunca sonhou. O próprio Deus te desafia a viver em dimensões que o homem não tem condição. Senhor, a figueira secou. Jesus falou, isso não é nada, gente, fala com a montanha. Gente, para que essa conversa de gente maluca? Mestre, a figueira secou. A figueira, Jesus falou, filho, eu sou assim mesmo, eu sou o Todo-Poderoso, aleluia. Eu faço mesmo e ninguém pode fazer, porque eu sou filho de Deus. E todo mundo dizia, aleluia, glória a Deus. E a gente estaria aqui do mesmo jeito, porque Ele é o Todo-Poderoso mesmo, e Ele é o Filho de Deus, amém? Nós estaríamos aqui e estava tudo certo. Mas Ele, por que Ele faz isso com a gente? Não, Pedro, faz isso não. Você achou muito? Está vendo aquela montanha ali? Se você falar com ela, ela muda de lugar. Por que Ele te desafia assim? Por que Ele mexe com você assim? Você está vivendo a vida que Deus tem para você, ou a vida que a dor projetou em você? Você está vivendo a vida que Deus projetou para você, ou a vida que o seu passado determinou para você? Que as palavras, que a circunstância projetou em você? Sabe, pastor, comprei uma roupa um dia, eu usei, meu marido não gostou. Quer um conselho? Feche de novo. Mas ele não gostou. Então, se fosse para ele, você ia trocar. Mas como você comprou para você, veste e vai usar de novo. Mas a gente não tem que se vestir para o marido? Para quem que você vestia antes de casar? Amor, querido, não é anulação. Amor é apreciação. Quando você encontrou sua namorada, você olhou para ela a primeira vez, ela não era sua namorada. Roupa feia, hein? Se tivesse com outra, eu namoraria com você. Não, você apreciou ela do jeito que ela estava. Agora acha que é dono, pode depreciar. Não. Eu não anulo a minha esposa, ela não me anula. Ela não vive para mim, eu não vivo para ela. Nós vivemos para Deus e desfrutamos um do outro. Para muitos que chamam de amor, eu chamo de doença. Eu gosto, mas ele não gosta. Não, se é uma coisa que ele vai participar, ok. Mas escute, você não pode se anular, porque você tem algo em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tem gente que não vive mais porque casou. Não, você é inteirinha. Você é um homem inteirinho. Não é metade de ninguém não. Ninguém é banda de ninguém não. Você é inteira, você é completa. É isso que nós precisamos entender como cristianismo. Voltar a sonhar, voltar a acreditar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não vou ser um bonsai, eu vou ser plantado na terra. Eu vou ser plantado na terra. Eu vou crescer, porque o bonsai, eu estudando, diz que se colocar ele na terra normal, ele volta ao normal e cresce. Está na hora da gente tirar a bandeja da religião e plantar as pessoas em terra. Não é assim com o justo, né? Ele é plantado, corrente de água. Talvez até hoje você tenha vivido como um bonsai, mas hoje vão tirar a bandeja. Você vai ser plantado e vai voltar a crescer novamente. Vai voltar a romper novamente. Pastor, mas eu estou dando fruto. Bonsai também dá, mas ele não desenvolve. Eu quero que você se desenvolva.
eu quero dizer que você é importante. Eu quero dizer que você é especial. Eu quero dizer que você é precioso. Não importa onde você errou, se foi pecado, se arrependa e continue. Não desista. Não desista. Eu preciso de você nessa geração. Você precisa de mim nessa geração. Você tem o que eu não tenho, eu tenho o que você não tem. Eu quero que você acorde para aquilo que Deus tem para a tua vida. E o meu passado, deixa ele no lugar dele. E o que fizeram comigo, esqueça e abrace o que Jesus fez. E o que falaram, esqueça e abrace o que Deus tem falado com você. Porque eu sei que nessa noite, uma noite de pós-conferência, talvez não seria comum você não estar aqui. Você está aqui. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu estou te tirando da bandeja. Eu estou te tirando da mentalidade da mediocridade. E eu estou te plantando novamente. E você vai crescer. Você vai romper. Eu quero ativar os teus sonhos novamente. Eu quero que você volte a sonhar novamente, porque eu não mudei os meus projetos sobre a sua vida. Por favor, se coloque de pé. Meu Deus. Meu Deus. Lembra quando Pedro pescou a noite inteira e não deu nada? Você acha que dá vontade de voltar? Você acha que dá vontade de voltar? Jesus falou: volta. Ei, Ele está falando para alguns: volta. Pode voltar. Mas não deu certo. Volta. Volta a pescar novamente. Volta. Pode voltar. Mas eu não queria fazer outra coisa. Volte a fazer a mesma. Porque Pedro voltou a fazer, e naquele lugar teve pesca. Tudo que você fizer de grande vai ter honra para você, mas vai glorificar Ele. Tudo que você fizer de grande vai ter honra para você, porque Deus dá honra a homens, mas a glória é dele. A glória é dele, é dele, é dele. Feche teus olhos, comece a falar com o Senhor. Se movimente da maneira que você acredita. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas me movo, me movo. Me movo, me movo. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer o que diz sobre mim. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas me movo, me movo, me movo. Eu me movo, me movo, me movo. Vamos, ore em outras línguas, vamos, libera, libera, libera. Talvez você precise ficar repetindo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio.
Talvez você precise dizer novamente: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto, Jesus, a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Pega as suas mãos. Vamos declarar. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio. E sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, obedecer. Eu quero te dizer algo. Não é porque eu estou aqui, não. Mas tem uma chave virando aqui hoje. Tem chave virando aqui hoje. É uma palavra pontual para muitos de nós. É uma palavra pontual para muitos de nós. Eu sou contra a soberba, a altivez, o orgulho. O que eu sou contra, mas eu não aceito a mediocridade. Deus não erra. Você não é um erro. Você vai errar, mas você não é um erro. Refaça a rota. Corrija o que não deu certo, mas não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar. Você vai entrar no melhor tempo da tua vida. Você vai viver coisas. Você vai viver coisas que os teus olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu no teu coração. Você vai viver coisas. Você vai viver coisas. Você vai viver tempo que você não imaginou. Volte. Volte.
para as águas profundas. Chega de ficar lavando a rede de uma noite frustrada. Chega. Ele está dizendo: pede-me, eu te darei as nações, eu vou fazer. Eu vou te levar. Se você tiver coragem a tentar novamente, se você tiver coragem a descer do barco sem traumatizar, se você tiver coragem mesmo depois de ter afundado, tentar novamente, eu vou te levar para outros lugares. Eu vou te levar. Não desista. Não desista. Não desista. Volte. Ah, meu Deus. E eu estou disposto. Eu estou, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Vamos, levante a voz. Meu coração a entrar na palavra e obedecer. Meu coração está disposto, Jesus, a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas me movo. Você sabe como é que está o coração de alguns de vocês? Está fervendo assim. Tem o coração de alguns que está assim. Sabe por quê? Porque ele te tocou aí dentro. Volte. Encare a dor, mas não se adapte. Encare a dor. Encare a dor, mas não se adapte por causa da dor. A dor precisa ser curada, não camuflada. A dor precisa ser curada, não camuflada. Senão você passa a mancar para não doer mais. Mas você anda defeituoso. Não, anda reto, se arruma. Está doendo? Vença. Vença. Você vai ser curado sem se adaptar, sem abaixar o padrão. Você vai sem desistir, sem abrir mão da empresa que Deus colocou dentro de você, sem abrir mão do casamento que Deus te deu, sem abrir mão do projeto que Ele colocou dentro de você. Não se adapte. Não se diminua. Viva tudo, não mais e não menos do que tudo que Ele projetou para você. E toda honra, e toda glória, e todo louvor, e toda adoração será entregue a Ele. Porque quando nós vivemos a vida que Ele nos deu, Ele é glorificado. Quando nós fazemos o que Ele nos mandou fazer, Ele é glorificado. Quando o cego enxerga, o paralítico anda, o morto ressuscita, o casamento é transformado, Ele é glorificado. Aplauda Ele, renda louvores a Ele. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Cante alto. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos! E Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. E você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. E você tem um valor. O Espírito Santo se
Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Queridos, essa não foi mais uma noite. Volte a ser quem um dia você foi. Acabe com a civilização humana e viva com a mentalidade sobrenatural. Lá embaixo tem cantina. Sexta-feira nós vamos ter um culto de homens aqui. Duvido você vir. Venha. Vem para você ver. Se você for homem, venha. Ou venha se for homem.